Hello, titia chegou, minha gente! Vamos lá então aqui para os comentários referentes ao áudio do Vital deste último sábado, né? Com o título O que muda agora no além-túmulo, né? Dia 10, sábado, dia 10/8 de 2024. Bom, em plena época de transição planetária, não dá pra gente continuar pensando, imaginando, acreditando que as coisas continuam como eram antigamente. Então é preciso que nós tenhamos um mínimo de entendimento e uma abertura, né, mental para entender que muitas mudanças aconteceram também no além-túmulo. Não dá para bater martelo. Olha, hoje em dia, a pessoa que suicida, acontece isso. Hoje em dia, a pessoa que morre de acidente, acontece isso. Não, gente. Tudo mudou na vida e além desta vida. Nós temos recebido, né, informações, inclusive o Vital tem falado muito, da questão das colônias espirituais, né? Muitas delas já sendo gradativamente esvaziadas, praticamente aqueles que desencarnam, na sua maioria, seguem para as naves, independentemente do destino. Se essas pessoas retornarão, né, numa condição de quinta, né, de nova terra, atingiram as frequências necessárias para voltar para essa nova terra, elas seguem para essas naves, onde elas, né, passam, obviamente, a trabalhar, inclusive a ajudar aqueles que estão desencarnando e que não vão continuar na nova terra. Então aqueles, digamos assim, que antes iam para o famoso umbral, também vão para as naves, mas numa outra condição, né, para serem orientados, esclarecidos, acolhidos e encaminhados para suas novas moradas. A gente sabe que o que nos leva a essas frequências, né? Seja de quinta, ou a essas dimensões, seja quinta ou permanecer na terceira, é aquilo que a gente emana, são as nossas vibrações. Então esse áudio do Vital foi interessante no sentido de trazer o esclarecimento sobre diversos tipos, entre aspas, de mortes, né? Ou eu vou colocar categorias, né, de pessoas quando desencarnam. Por exemplo, sim, uma coisa importante que eu não posso deixar de falar aqui. Já há muito tempo eu tenho a sensação de que não tem mais esse negócio da pessoa ficar perambulando para lá e para cá, enchendo os pacovás de quem quer que seja, não. Então um amiguinho desencarnou, tá perturbado. Não, tá encostado na casa de fulano. Olha, isso é muito intuitivo, é algo que eu inclusive percebo como sendo lógico. Se nós estamos numa transição planetária, não dá mais tempo de se permitir esse tipo de situação. Então, esses que desencarnam, estão perdidos, atordoados, eles já são recolhidos, encaminhados para as naves. Obviamente, de acordo com essas questões, se vão continuar ou se vão seguir uma terceira dimensão. Isso posto, a gente precisa começar a entender que esse negócio de obsessão precisa começar a ser visto de outra forma. É obsessão ou é auto-obsessão o que as pessoas estão vivendo hoje? O Vital vem falando disso já há muito tempo. Aliás, ele é um dos poucos que fala disso, né? Porque a grande maioria continua batendo na mesma tecla. E eu já há muito tempo tenho observado algumas coisas que me levam, inclusive, a sintonizar exatamente com o que ele diz. Nós estamos num tempo onde absolutamente tudo se acelerou a olhos vistos. Se aqui as coisas estão correndo, né, na matéria, numa velocidade onde a gente mal consegue acompanhar os acontecimentos, imagine no plano espiritual. A coisa deve não, né? A coisa está altamente acelerada. Então, assim, o trabalho, como ele disse num dado momento do áudio, né? O trabalho no plano espiritual é muito
intenso. E é. Com certeza é. Agora vamos lá. Quem desencarna agora segue, né, muito provavelmente para as naves. Talvez alguns ainda sigam para colônias, e aqueles que vão, né, ainda têm a condição, né, de ascensionar, voltam talvez para vivenciarem algumas lições, ou muitas vezes como missão de fato, justamente para trabalhar o seu meio, proporcionando a essas pessoas também as condições de ascensionarem. O tempo, como eu disse, né, vamos dizer, dessa perturbação que o espírito fica, foi reduzido. O tempo do além-túmulo também. Vejam que ele diz que talvez em questão de meses, alguns espíritos estão reencarnando. Uma outra questão, espíritos que estiveram em mundos, né, de quinta dimensão, até mesmo estagiando, estão voltando para participar desta fase final. Os grandes gênios da humanidade estão voltando. Vocês estão vendo pipocar na internet vídeos e mais vídeos de pequenos, de crianças, tocando piano, tocando bateria, tocando isso, lendo isso, fazendo conta assim, aquelas contas esdrúxulas, aquelas equações que nunca serviram para nada, pelo menos pra gente, né? Claro que aquilo tem uma serventia, mas assim, papum. Isso não é, digamos assim, eu vou dizer a palavra normal. Não é que não é normal, isso não se explica, tamanho prodígio, uma criança de 1, 2 anos tocando piano de forma magistral. Então, para mim fica claro o retorno desses grandes gênios e dessas pessoas que trouxeram benefícios e evolução à humanidade, voltando agora para o encerramento da festa. Mas assim, o Vital, entre tantos e tantos pontos, né, que ele trouxe aqui, nesse áudio, falou aqui da questão do túnel, né? Esse túnel é uma polêmica, porque tudo vira polêmica, né? Que o túnel é do capiroto, que se você entrar no túnel, você vai sair lá na casa do caixa-prego. O que eu fico pensando é o seguinte: se a minha frequência, e é isso que eu quero trazer para vocês, se a minha frequência é elevada, se eu tenho um mínimo de consciência do espiritual, mas eu vou focar mais na questão da frequência elevada. Como é que eu posso entrar num túnel do capiroto? Se alguém puder me responder, eu agradeço. Então, assim, ele fala que existe esse túnel e que para chegar, né, até, digamos, o outro lado do caminho, você passa por esse túnel. O grande problema é que pessoas muito apegadas não enxergam esse túnel. Então essa questão, o apego à família, o apego aos bens, pessoas que estão muito apegadas têm ou sofrem um sério risco de permanecerem nessas energias de 3D. É preciso soltar, tudo nessa vida é impermanente, ó. Numa fração de segundos tudo muda, o que a gente leva está na alma. Então existe essa dificuldade de enxergar muitas vezes esse túnel, e é quando essas almas ficam ou ficavam perdidas, hoje já sendo recolhidas, seja lá para que tipo de direcionamento for, muito mais rapidamente. Então assim, é preciso de fato desapegar, trabalhar o desapego. Nada aqui nos pertence. Eu pertenço a mim mesma, só. Nem esse corpo me pertence, porque se eu for uma dessas que vai fazer, né, que vai desencarnar, o corpo eu vou deixar. Ele fala que lá na frente, já num processo final de transição planetária, até lá muitos vão fazer o processo natural de desencarne. Mas quando nós estivermos na fase final, onde essas energias já forem mais elevadas, né, energias de quinta dimensão, aqueles que aqui estiverem também nessa frequência não terão mais necessidade de desencarnar.
ok? Então a gente precisa entender que nada nos pertence e que não adianta brigar contra isso. Quanto mais a gente conseguir trabalhar o desapego, mais leve nós nos tornamos. E aí ele entra, né, na questão dos tipos de mortes, vamos dizer assim. Ele fala aqui dos suicidas, né? Nós já cansamos de ler relatos de espíritos que passaram por momentos realmente bastante difíceis após cometer o suicídio. Muitos falam do Vale dos Suicidas, né? Como ele disse aqui também dos Servos de Maria, né? Que é um grupo que atua muito no recolhimento dos suicidas, que eles eram levados para locais onde eram tratados, muitos eram curados, outros levavam muito tempo e depois acabavam também, né, trabalhando no suporte para evitar que outros pudessem realizar esse mesmo ato e depois faziam seus planos de alma e voltavam, né? Muitas vezes em condições físicas desafiadoras e tudo mais. O Vital tem um áudio, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que falava de aborto espontâneo e suicídio, trazendo justamente essa informação, que há uma grande chance desses abortos espontâneos estarem, não é nem aborto espontâneo, desculpa, esses abortos provocados, né, serem justamente o resgate que esses suicidas experienciam, quitando assim o débito do suicídio, não é? Outra alternativa que ele fala com relação aos suicidas, problemas que nascem com sérios problemas de saúde, problemas gravíssimos, e muitas vezes tem mortes prematuras, também é uma forma de quitar esse débito. Então, assim, na verdade, existem outras possibilidades. O próprio plano que a pessoa faz, de experienciar, faz seu plano, volta, experienciando situações muito difíceis e, mais uma vez, tendo que lidar com a prova do suicídio, sendo essa pessoa alguém que consegue superar o suicídio, ótimo. Se ele cair de novo vamos dizer assim, nesse ato de se suicidar, ele segue para o plano espiritual. Não sei dizer se aí ele tem outra chance diante de tudo que nós estamos vivendo, ou se ele já é levado. Mas o fato, levado para naves, a partir de onde ele será exilado. Agora, quando a gente vê certas situações, a gente costuma partir muito para o lado da piedade, mas a gente não sabe o que aquela alma, né, escreveu no destino dela. Talvez ali seja a grande oportunidade de libertação que ela tem como última, né, já que nós estamos na última encarnação em terceira dimensão no planeta Terra, essa pode ter sido uma das que ela encontrou. Os esquizofrênicos, os loucos, aqueles que estão, né, com Alzheimer, Parkinson, também escolha. Parece louco quando a gente diz isso, gente, mas veja, numa outra vida eu cometi atos muito sérios, prejudiquei muita gente. Eu volto, faço meu plano, volto, faço meu plano, volto, e eu coloco lá, olha, eu preciso passar por tais provas. Se eu não conseguir, você pode trazer aí um problema gravíssimo de saúde, tal doença. Isso para mim explica muita coisa, mas muita coisa mesmo. E a gente vê casos próximos onde isso é totalmente justificável e perceptível. Então a gente realmente precisa sair dessa coisa de ter pena dos outros, ter dó. Esses sentimentos são muito baixos, compaixão é outra história. Mas entender que aquela alma escreveu aquele plano, até mesmo como uma garantia para que ela ascensionasse. E detalhe, quando envolve doenças, todo o círculo familiar acaba sendo trabalhado.
E digo mais, aí eu vou sair da esquizofrenia, do suicídio, de qualquer outra questão. Alguém que vem em missão para passar por um problema gravíssimo, para trazer, ele pode vir só para trazer para a família, o meio que ela vive, a consciência, a oportunidade que aquelas almas precisam para ascensionar, que talvez por outro meio eles não conseguissem. Então, o plano espiritual é muito perfeito. A gente, né, nessa condição de 3D, realmente fica muito limitado para tentar alcançar certos entendimentos. Acidentes, né, mortes bruscas. Quando uma pessoa está doente, ela vai sendo trabalhada aos poucos. Agora, um acidente mesmo, né, uma morte brusca, seja ela qual for, isso deixava muitas vezes os espíritos muito atordoados, eles não conseguiam entender, e não que necessariamente fossem maus espíritos, mas é aquilo que eu falo. A importância da gente buscar o entendimento das coisas da vida aqui, encarnados. Né? Então eu ficava assim eu cansei de ler livros onde traziam relatos de espíritos assim impressionantes, né, do tempo que eles ficavam perdidos e muitas vezes até sabendo que sofreram um acidente, mas não entendiam. Via muitas vezes o corpo, vamos supor num acidente de carro, mas não entendi, mas eu tô vivo, olha eu aqui. E voltava na casa e ninguém ouvia, e era aquele quiprocó todo. Trabalhando 2 anos como orientadora numa casa espírita, eu vi muitos se manifestarem e falarem, eu estou preso num acidente. E sentindo as dores, inclusive, claro, o campo mental dele, né, registrou aquilo, então você fazia todo um trabalho para que ele entendesse que ele já não estava mais lá, nem o corpo estava lá. Como o Vital disse, né, dentro do trabalho que ele fez, ele já relatou para a gente algumas experiências de entre eles um espírito que há 800 anos perseguia, né, ela tinha sido uma mulher, o marido tinha traído e ela há 800 anos a mulher queria vingar, né? Até que aí o Vital contou, né, que foi permitido a ele conduzir uma sessão de hipnose no espírito perseguidor e ela foi levada para vidas passadas e ela viu que numa vida anterior ela tinha traído o marido. Então, assim, essa questão dessas mortes bruscas levava-se muito tempo, né, até que o espírito se achasse. Agora não. Esse acolhimento também se dá com uma rapidez maior. Para onde esses espíritos vão ser direcionados vai depender da frequência deles, né? Gente, olha, eu fiz umas anotações aqui, gente, olha, mas tá dando trabalho para eu entender minha letra. Filha, livro de caligrafia, viu? Caderninho de caligrafia. A, E, I, O, U. Que, pelo amor de Deus, o que tá escrito aqui? Ah, religiosos. Religiosos. Tem um áudio aqui do Vital. Como é? As crenças depois do além-túmulo, eu acho que é isso, que aí ele traz o relato de uma senhora que desencarnou, não era uma má pessoa, mas era religiosa, né? E morreu e ficou sem saber o que fazer. Afinal de contas, Jesus não foi recebê-la, nem Maria, nem Deus. Aliás, já começa um problemaço, por quê? Bom, morreu, acabou. Para certas religiões, morreu, acabou. Mas você fica deitado lá no túmulo de Matusalém esperando o dia do juízo final para você ser condenado para o inferno. Imagina a confusão. Aliás, outra coisa que eu vi muito na casa espírita. Exatamente esse relato. Como? Morreu, acabou. Aí a gente perguntava, como morreu, acabou, se você está aqui conversando conosco? Então imagina, gente, pensa assim, você passa a vida inteira acreditando que morreu, acabou. Aí tu morre, para lá do outro lado,
e sabe que morreu e não sabe que morreu e não sabe o que fazer, porque você sabe que está morto, que era o caso dessa senhora que o Vital relatou, porque ela esteve no próprio velório, ela tinha consciência de que ela não estava mais encarnada, mas não sabia o que fazer. Então, essas pessoas muito agarradas a crenças religiosas também estão sendo orientadas de forma mais rápida, né? Levadas, e veja, gente, vamos lá. Vocês sabem da minha opinião sobre religiões, mas não quer dizer que todo mundo que participe de religião seja do mal, pelo amor de Deus, né? O que acontece é que, infelizmente, as pessoas estão completamente cegas, se é que não é alguma outra coisa aí. Mas o que vai determinar a quinta dimensão é a vibração. Então tem muita gente boa, lamentavelmente, enganada, desencarna, fica batendo cabeça, porque é totalmente arraigada essas crenças, mas ela é recolhida e orientada. Ela é que vai determinar para onde ela vai. Políticos, na verdade ele falou de, né, pessoas que estão em cargos de comando ou de poder em qualquer esfera. Veja, ele fala, né, que a maioria não vai. Não precisa ser muito, né? Precisa estar muito ligado, muito esperto, não precisa ser muito esperto para saber disso. A gente não sabe hoje, porque a gente sabe que existem muitos infiltrados da luz em todos os postos, mas a gente não sabe a quantidade nem quem são, né? Hoje não dá para saber nada. Mas enfim, todos aqueles que deixam de usar o poder que têm para fazer o bem e usam a seu próprio favor, inevitavelmente vão ser convidados aí a participar. Aí o Vital fala de um planeta prisão, né? Onde eles vão se degladiar até começarem a entender certas questões e aí sim partem para planetas de provas e expiações, não é? É muito triste quando você tem nas mãos condições de fazer tanta coisa boa pelas pessoas, e talvez você tenha até vindo com esse compromisso, para alguns pode ser uma prova, e você, no meio do caminho, falar que se dane, eu quero mais é o meu lado, o resto que se dane, que é o que a grande maioria dentro desses, né, dessa esfera acaba fazendo. Mas a gente não pode deixar de dizer que tem gente de muito bom coração, almas nobres e boníssimas também nesses cargos e que estão fazendo a diferença. A gente percebe coisas acontecendo aí que vão nos dando essa certeza. Os viciados, né? A prova precisa ser vencida, porque não tem próxima encarnação. Então, assim, foi o que eu falei aqui agora há pouco. Então, vamos supor, eu tenho algum tipo de vício, né? Eu falei do prejudicar, agora eu vou usar o vício. Eu tenho algum tipo de vício. Eu preciso superar. O vício é da alma, não é do corpo. Eu preciso superar esse vício. Se eu venho com o compromisso de superar esse vício e não supero, eu posso pedir para passar por determinada situação. Então, por exemplo, eu fumo. Olha, se eu não superar o vício do fumo, quando eu tiver tantos anos, eu preciso passar por uma doença pulmonar. Agora, vamos deixar claro o seguinte, não é isso que vai determinar a não ascensão, ou a ascensão. Porque o fato da pessoa ter um vício, é óbvio que ela se prejudica, mas se ela é uma pessoa que emana boas energias, que tem uma vibração elevada, gente, é óbvio que não vai ser esse vício que vai impedi-la de ascensionar, mas não quer dizer que esse vício não precise ser vencido, observado, tá? Então pode ser que ela peça, né, para vir passar por determinada doença para quitar esse débito. Os aleijados, como ele disse, né, a dificuldade toda essa condição traz é o que vai também ajudá-lo, assim como, né, as pessoas que têm problemas na área neural, mental, a ascensionar. Vocês sabem que né, muito já se falou, inclusive, de pessoas que nascem com doenças mentais. Por quê? Porque numa outra vida fizeram mau uso
da sua inteligência, usaram para o mal. A gente já leu isso em muitos livros. E aí eu fiquei pensando, quando eu ouvi esse áudio do Vital, o seguinte: será que é por isso que aumentou tanto o número de esquizofrênicos, de pessoas com problemas mentais e tudo mais? Porque essa é justamente a reencarnação derradeira, a última, onde ou vai ou racha? Por isso que tanta gente escolheu passar por essas provas? Será que é por isso que explodiu o número de certas doenças? Não sei, são questionamentos que eu estou trazendo. A gente sabe que há outros fatores aí que colaboram muito para o desenvolvimento de certas doenças, né, minha gente? Não sejamos ingênuos, afinal de contas, a indústria farmacêutica age bem nesse sentido. Mas não dá para não fazer esse tipo de reflexão. Peraí, né? É óbvio, aumentou o número da população mundial também, isso é óbvio. Então, não há como não... A mesma questão da comunicação, antigamente não se sabia de muita coisa, hoje, em tempo real, você fica sabendo das coisas. Mas será que esse aumento significativo de certas situações não é em função dessas almas virem com seus planos de almas bastante desafiadores e eclodirem muitos problemas neste sentido? Pode ser. A questão é a seguinte, minha gente, tudo precisa ser quitado, né? Ele falou até na questão aqui dos aleijados, né, que a pessoa vem nessa condição, ela vem para quitar as dívidas dali para trás. Ok. Se ela adquire novas dívidas, ela vai ter que passar por outros tipos de situações para quitar os débitos atuais. Isso serve para qualquer um de nós. Então, à medida que a gente vive e experiencia e se trabalha, a gente precisa ter a consciência de não adquirir novos débitos. Ninguém está garantido. Ninguém. Por isso que a gente precisa ter o pé no chão, estar em muita conexão consigo, né, com seu eu superior, com seu Deus, com seu Cristo pessoal, trabalhar conscientemente, fazendo o seu melhor, sendo você mesmo, com a melhor das intenções de fato, para realizar o trabalho que lhe cabe. Mais uma vez, não precisa 10, precisa da média. E isso só depende de cada um de nós. Trabalhar o desapego, quando a gente entende que ninguém passa o que não tem que passar, que cada um cumpre o seu plano de almas, independentemente daquilo que acontece, as coisas acabam ficando mais fáceis. Não existe acaso, não existe erro no universo. As contas chegam onde precisam chegar. E essas contas são oportunidades para que a gente não desperdice esta encarnação, que eu tenho certeza absoluta foi uma das melhores elaboradas por nós. Eu acredito que tenha sido a reencarnação que nós... Foi a reencarnação que nós mais pensamos, refletimos e reavaliamos para vir. E a gente sabia que a gente ia pegar uma época aí power, hard. A gente sabia. E mesmo assim a gente disse, oxi, mas é claro que eu vou pra lá, uai. Ah, tu tá doido, guri, vou pra lá sim. É aí que eu quero participar. E digo mais, quero assistir tudo, ó, pertinho. Como é o nome ali, onde fica na frente quando você vai assistir? Quero assistir do gargarejo. Pode deixar minha cadeirinha aí, tá? Disponível. Então, minha gente, é o seguinte. Não dá pra gente ficar preso a A, B ou C. A gente precisa entender o trabalho interno que a gente precisa realizar, aceitar as mudanças, entender que são necessárias, principalmente as internas, e que muita coisa mudou, né, no além-túmulo, a partir do momento que a gente entra num processo de transição e principalmente na fase final dele. Nada mais é como antes. Então não dá, como eu disse no começo, para bater martelo e dizer, essa pessoa morre assim, é isso, a pessoa morre assim, é outra coisa, né? Todo mundo que está morrendo está sendo exilado. Minha Nossa Senhora dos despachos. Gente, de onde saem certas informações?
Pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muita gente está desencarnando porque escreveu no seu plano de alma que queria fazer o seu processo de transição do lado de lá. São aquelas pessoas que pensam assim, Deus me livre ficar naquela loucura. Ficar naquela loucura, é claro que eu vou fazer o meu plano do lado de lá. Entendeu? Aliás, quando elas estão lá ainda, elas fazem isso, então é do lado de cá, né? Agora, tem gente que não. Tem gente que decidiu fazer aqui na Terra. E tem gente que realmente está desencarnando, já está sendo direcionado para as naves, para onde seguirão, né? Para outros planetinhas, a fim de darem continuidade às suas experiências em planos de terceira dimensão. Façamos a nossa parte, que é simplesmente fazer o nosso melhor, sermos nós mesmos, como eu já disse. Certo, crianças? Então ficam aí os comentários sobre o áudio do nosso querido Vital, dia 10/8/2024, o que muda agora no além-túmulo. Eu acho que o que não muda é o seguinte, a necessidade que nós temos de buscar cada vez mais, né, a nossa melhoria interna através de informações confiáveis e relevantes, que lamentavelmente a cada dia que passa se tornam, eu diria, de fontes cada vez mais reduzidas. Portanto, usem bem o filtro de vocês e confiem na intuição de vocês. Vocês não precisam que ninguém diga-lhes o que fazer. Acessem o seu eu superior. É ele que está no comando. Confie. Tá bom, crianças? Vital, meu querido, um grande abraço, uma excelente semana cheia de luz e amor para você e para vocês. Amanhã já tem conteúdo pronto aí, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.